veganismo. Que filosofia de vida é essa na prática? Você abdicaria do consumo de carne pelo cuidado com os animais, pelos animais? Quem é vegano, quem é vegana faz isso, adota essa atitude, mas não só pelos animais, é pelo planeta. Afinal, meio ambiente somos nós, a fauna, a flora e tudo mais que a natureza nos oferece. Para conversar hoje sobre veganismo, nós, da Roda de Saberes, convidamos dois profissionais, dois veganos e também profissionais de áreas que fazem a diferença quando a gente fala de alimentação saudável, de cuidado com a vida. Conosco hoje, aqui na Casa de Leitura, na TV Câmara de Caxias do Sul, Gabriela Zago, que é nutricionista vegana. A Gabriela também é formada pela Universidade de Caxias do Sul, tem pós-graduação em nutrição esportiva pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG. É vegetariana há 14 anos e vegana há 6 anos. A Gabriela atende em consultório aqui em Caxias do Sul e ela tem como foco, público-alvo, pacientes vegetarianos e veganos, mas não apenas esses, todos que querem uma vida mais saudável, né? Ela é nutricionista e servidora pública aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, nossa colega. E atualmente ela também coordena, a Gabriela coordena o Núcleo Sociedade Vegetariana Brasileira aqui em Caxias do Sul. Com a gente também o José Otávio Carlo Magno, vegano, escritor, músico e engenheiro agrônomo. O Carlo Magno tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e é presidente do Instituto Filhos, que é uma entidade que eu particularmente gosto muito, admiro muito, e ela é não governamental e faz a preparação dos pretendentes à adoção designados pelo juizado aqui da Infância e Juventude do Fórum de Caxias do Sul. O Carlo Magno é natural de São Paulo, mas mora em Caxias do Sul desde 2002. E, gente, ele tem muitas obras, 7 obras publicadas até agora, e várias delas ele já veio aqui apresentar no Café com Letras. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu já pergunto, Gabriela, a ti, o que é veganismo na prática? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu vivo e que eu gosto tanto, que é o vegetarianismo, o veganismo, né? É realmente um assunto da minha vida, assim. Desde os 14 anos eu sou vegetariana, né? E mais nos últimos 6 anos eu fiz a transição. Não foi de um dia para a noite como vegetarianismo, mas foi aos pouquinhos para o veganismo. Não tinha intenção, mas acabei me tornando vegana. E o veganismo, então, tem várias formas de explicar, mas basicamente ele é tem gente que diz que é uma expansão de consciência. Eu gosto de ver como uma forma, como escolhas. É uma escolha diária, na realidade, porque todos os dias a gente escolhe, né? Decide não comer carne, decide não comer outros alimentos, né? Uma gama imensa. Então, escolhas que buscam excluir no máximo que a gente conseguir, no máximo possível e praticável na vida, né, o sofrimento animal. Muitas pessoas acham que veganismo é dieta, mas na realidade a dieta ela é só uma das consequências do veganismo. Na realidade, ela é a consequência que tem mais impacto, né, na preservação da vida, em evitar o sofrimento. Então, se fala muito da dieta vegana, mas a dieta vegetariana estrita, que é a seguida pelo vegano, ela é uma das partes muito importantes do veganismo, mas o veganismo também tem outras coisas que a gente acaba muitas vezes fazendo na vida que a gente não se dá conta, que promove também o sofrimento dos animais, esse tipo de coisa. Então, atividades de lazer, como rodeios, né? Produtos cosméticos testados em animais. Então, tudo isso a gente busca, claro, com o passar do tempo, conhecimento também não é do dia para a noite, e minimizando o nosso impacto na vida na Terra, porque as nossas atitudes do dia a dia, elas têm muito impacto, né? E somadas, hoje são mortos no planeta 70 bilhões de animais todos os anos para consumo, né? Com a justificativa de alimentação.
sem falar dos peixes, que daí são trilhões de peixes que são mortos, né? Então, assim, a gente conhecer e entender um pouquinho o que é veganismo nos ajuda a ver isso que acontece de uma forma um pouco diferente, porque a maioria das pessoas, elas não comem carne de forma consciente, elas acabam comendo porque sempre foi assim, né? É só porque elas nunca pararam para pensar, tipo, será que eu quero comer carne? Será que eu não quero? O pai ensinou, a avó comia, então é aquela cultura da carne. Mas E interessante que tu fala isso, Gabi, porque assim, a gente também tem que você é nutricionista, tem a questão da proteína, que se dissemina exatamente. muito, que é necessária, 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 mas eu consigo Isso. encontrar a proteína em outros alimentos. A gente aprende que, então, assim, o que nós precisamos é de proteína e não de carne. O que nós precisamos, quando se vira vegano, por exemplo, as pessoas já ficam, tá, mas e agora? Porque o leite tem cálcio, eu vou ficar sem cálcio, o ovo tem proteína, o ovo pelo menos tem que comer um por dia. Às vezes a pessoa vai no médico, o médico reforça algumas coisas assim, ou outros profissionais da saúde, e aí a gente percebe que a gente precisa de nutrientes, e eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos. Pode ser na carne, pode ser no feijão, o ferro, a proteína, o cálcio, tem outras fontes alimentares, ômega 3 que tem no peixe, que as pessoas idolatram muitas vezes o peixe, né? Tem outros, então a gente precisa do nutriente e não do alimento que a gente conhece como fonte. Existem outras possibilidades, né? Não precisa ser assim. E aí a gente se dá conta que talvez o que a gente fez e aprendeu a vida toda não precisava ser dessa forma. E é muito estranho, e parece, quando a gente vai descobrindo o vegetarianismo, as pessoas elas ficam muito com o pé atrás. Mas será que é só isso? Comer arroz, feijão e verdura, assim, deve ter algum segredo muito caro. Deve ter, assim, alguma coisa muito mirabolante, porque a pessoa custa crer que é tão simples, é tão fácil, é mais barato do que comer carne, é mais saudável. Então, é muito legal isso. E o número de vegetarianos tem crescido muito. Tem um dado do Ibope que mostrou que de 2012 para 2018, que é o último dado que a gente tem, né? O número de vegetarianos passou de 8%, de pessoas que se declaram vegetarianas, de 8% para 14%. Então, 14%, isso significa 30 milhões de brasileiros que se declaram vegetarianos. É muita gente, né? É uma legião grande, que está crescendo. Bem legal. A gente fica bem feliz, particularmente, né? O Carlo Magno, e o senhor, quando é que decidiu assim que o veganismo ia entrar na sua vida, na sua história? Bom, a minha história é um pouco comprida, até porque eu já estou bem velho, então quanto mais velho, mais comprida é a história da gente. Eu, quando era novo, eu era atleta, né? Eu comecei correndo, eu corria os 800, os 1.500 metros e a milha. Depois eu passei para o arremesso de dardo, participei do Troféu Brasil, ganhei medalha, bati recorde e tal. Na corrida nunca fui muito bom, no dardo sim. E quando eu estava treinando para correr, como eu fazia faculdade, na realidade eu fui lá porque eu queria jogar futebol. E eu jogava na Ferroviária de Botucatu, que é no interior de São Paulo, onde eu fazia faculdade. E o técnico falou, olha, você vai treinar corrida porque não dá para você treinar no time, porque eu não tinha tempo. Eu fui treinar a corrida, né? Bom, e assim, uma semana antes da competição, a primeira coisa, parar de comer carne. Tem que parar. Então, o que a gente comia? Comia arroz, comia macarrão bastante. Comia muita batata doce, porque ela tem um carboidrato que é persistente, e a liberação do açúcar no sangue é lerda, então ela não dá pico de glicemia, a batata doce. Mas carne, ovo, queijo, leite, isso aí parava. Uma semana antes. Isso daí foi ficando na minha cabeça, né? Daí um dia eu falei, por que eu tenho que parar uma semana antes? Porque a carne realmente deixa um monte de resíduo tóxico, e para você fazer um esporte de desempenho assim, de correr ainda mais, o teu organismo não pode estar intoxicado, tem que estar muito leve.
E daí eu fui indo tal, mas eu nunca larguei assim. Daí uma época eu falei, eu vou parar de comer carne. Eu comecei a ter achava assim que era uma coisa ruim para minha saúde. E parei, depois voltei, parei, voltei. Eu tinha chácara depois que eu me formei e tudo. E matava galinha, matava porco, ovelha. Aí um dia eu peguei um boi, levei no matadouro, e o camarada lá que ia matar o boi, eu fiquei lá com ele, né? Porque boi é ruim de matar, porque ele é muito grande. Tive que levar no matadouro. Ele amarrou o boi lá e sangrou o boi. Eu falei, olha, eu vou pegar aqui e tal. Pode pegar um pedaço aí para você e tal. Ele falou, não, eu não quero, obrigado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não como carne. Eu fiquei assustado. Ele mata 10 bois por dia, ele não comia carne. Aí essas coisas foram, sabe, vai ficando na minha cabeça. Ele não podia mais ver carne na frente dele. E assim foi. Depois eu tive um incubatório. Incubatório, sabe o que é, né? Que faz pintinho. Sim. Conheço, meu pai também já teve, viu, Carlos Magno? Eu tinha um incubatório um pouco grande, dava 1 milhão de pintos por mês, de 800 mil a 1 milhão. E toda semana nascia de domingo para segunda-feira, e nasce muito pintinho com defeito. Então o que a gente fazia? Tinha um barril grande assim. Hoje tem um sistema lá mecânico, né? E esmagando o pescoço dos pintinhos ali, tacando no barril, né? Eles nem morriam direito, iam morrer depois lá. Aí a gente tinha porco, lá jogava tudo para os porcos comer. Aí um dia eu comecei a pensar, se tem alguma coisa errada nisso aí. Eu comecei a notar também que comer carne, eu comia churrasco, como todo mundo, pescava, né, matava os peixes, para mim era normal. Eu comecei a pensar e comecei a estudar a parte da saúde, que eu comecei com essa parte da saúde. Eu comecei a ver que a gordura que ela na temperatura ambiente é sólida, ela não é boa. Porque é essa gordura que vai entupir veia. Uma gordura líquida, tipo um óleo, qualquer óleo, ele não vai entupir veia. Daí isso vai se formando aquela ideia na tua cabeça, daí você começa a pesquisar, sabe? E eu fui indo por esse caminho da saúde. Bom, daí um dia eu falei para minha esposa, vamos parar, a gente parou. Daí a gente começou a ver, os dois, e toda a família junto. Eu tenho 7 filhos. Daí o que aconteceu? Alguns voltaram hoje, sabe, a comer carne, mas eu também não falo nada, meu problema é individual, se eles quiserem comer carne, para mim não tem problema nenhum. Aí eu vi também, até o óleo de coco, a gordura do coco, ela fica sólida, eu não aconselho comer também, porque se ela na temperatura ambiente fica sólida, ela vai ficar sólida dentro da gente. No corpo. No corpo, né? No sangue, que vai para o sangue. Aí eu comecei a ler sobre a história da proteína, né? Existe um mito da proteína. Eu fiz uma conta assim que se a gente comesse proteína e metabolizasse toda ela, essa proteína que a gente come, a gente ia ser do tamanho de uma baleia jubarte, cada um aqui, sabe? Porque o metabolismo da proteína é muito pequenininho. E o gorila, por exemplo, que ele é um parente nosso, né? O gorila só come folha e pesa 250 quilos, puro músculo. E daí eu comecei a prestar atenção também na questão do animal. Primeiro da criação, que aquilo lá é uma criação assim, que eu diria? O bicho que é criado para morrer, eu acho assim, para ele, né, para o animal, é uma coisa, até chega a ser até indecente para mim, porque o tipo de vida que aquele animal leva, né? Mas daí eu já tinha decidido que eu não ia mais comer carne. Isso tinha quantos anos? O senhor tinha quantos anos quando decidiu? Faz uns 20 anos. Faz 20 daí anos. Eu falei, agora eu parei, né? Porque eu vinha, voltava, comia, também não ligava muito, mas de 20 anos para cá, mais ou menos, eu não me lembro bem, 2003, 2002, 2001, por aí. Aí eu parei. E daí eu me lembro que a gente viu umas entrevistas do Lair Ribeiro, né?
O Laí Ribeiro ele é muito fã de ovo, né? Ele fala muito mal do leite, né? Que o leite é péssimo como alimento. Que nem ele é tido como fonte de cálcio, mas ele não é fonte de cálcio, que ele retira cálcio do osso com a reação ácida que ele faz. Eu poderia explicar isso daí, mas é muito comprido. Tem uma questão do balanceamento do cálcio e do magnésio. Então, a osteoporose é muito pior naqueles países que consomem muito leite e derivado do leite, tipo ali a Bélgica, ali os Países Baixos ali. Bom, e eu fui também analisando tudo isso, mas o Laí Ribeiro falava do ovo, e eu comia ovo, depois parei de comer ovo, e minha esposa parou. Daí um dia ela falou, não, mas eu acho que eu vou voltar a comer ovo. Daí quando ela começou a comer ovo de novo, ela que nunca teve colesterol alto, o colesterol subiu, porque ela parou um tempo. Aí eu falava, olha, eu acho que é do ovo isso aí. Daí ela, não é, parou de comer ovo, colesterol desceu. Baixou. Colesterol ruim, né? Então, Carlos... Então eu comecei com a coisa da alimentação saudável, vamos dizer assim. E daí eu fui para a parte do meio ambiente, que eu acho que é a pior viagem essa, nossa. A destruição da Amazônia, eu trabalhei uma época lá, né? E eu vi lá, a Amazônia ela tem um solo muito pobre, toda ela é solo pobre. E a lotação de pasto lá na Amazônia é um boi por hectare, assim, então, para você criar boi na Amazônia, tem que destruir muita área, mas muita área. E é um comprometimento enorme, né, o grande problema da Amazônia, que todo mundo hoje está falando, por que não vou desmatar a Amazônia? O que eu tenho a ver com a onça, com o macaquinho? Mas não é esse. É que existem as correntes aéreas de jato que passam pela Amazônia e trazem a água da chuva, da umidade da Amazônia, elas trazem para o sudeste e alimenta o Rio Paraná, que para mim é o rio mais importante do Brasil em energia elétrica. E o Rio Paraná está secando porque está diminuindo a chuva. Então esse que é o problema. O Carlos Magno, é o ecossistema. Aí eu comecei a ver que isso tudo está... imbricado. Exatamente. Parecem pequenas atitudes, mas os impactos são muito grandes. O impacto é muito grande, é muito grande. O plantio de soja lá, entendeu? A gente fala, o agronegócio é bom só para o dono do agronegócio, para nós não influi em nada, absolutamente nada. Muitas ações que impactam no nosso cotidiano. Estão vendendo soja para a China para fazer ração. E eu até quero aproveitar agora, já nessa onda do impacto ambiental, eu quero que vocês esperem um pouquinho, vamos para o segundo bloco, né? Quem está em casa, então, está acompanhando nossa conversa sobre veganismo. A gente está aqui com o José Otávio Carlos Magno, que está conversando agora, nos explicando como ele decidiu ser vegano. E também com a nutricionista Gabriela Zago. Fique com a gente. No segundo bloco tem mais Roda de Saberes e vamos falar desse impacto ambiental que tem correlação com quem, enfim, né, decide seguir o veganismo para que se evite esse impacto na nossa natureza.
triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Roda de Saberes, de volta no segundo bloco, falando sobre veganismo. Esse assunto, então, que instiga bastante a gente, que nos mostra que, além de uma alimentação mais saudável, também é uma proposta, uma filosofia que ajuda a ter consciência sobre os cuidados com os animais. Para a gente, então, tratar desse assunto, os nossos convidados são Gabriela Zago, nutricionista vegana, e o José Otávio Carlo Magno, que é vegano, escritor, músico e engenheiro agrônomo. A gente, então, estava conversando no primeiro bloco sobre o impacto ambiental que, enfim, hoje a gente tem diante do consumo enorme de animais, os cuidados. Então, a gente consome carne, mas há toda uma estrutura que precisa tanto de espaço quanto de trabalho para isso. E que, no fundo, essa proteína também pode ser encontrada em outros alimentos que depois a Gabriela vai nos falar. E a gente, então, agora, em razão até dessa questão alimentícia, a gente convidou o pessoal Pão na Porta, que é lá de Viamão, mas também que atende Caxias do Sul, para fazer uma receita. E a gente convidou, então, a Juliana Almeida, que é jornalista e que está hoje morando lá na comunidade, para chamar alguém lá do Pão na Porta para dar sua receita. E a receita que a gente escolheu foi ceviche de jaca verde. E quem elaborou essa receita e nos traz, ela nos ensina, é a Atma Branca Torres, que é cozinheira, arquiteta e também moradora da comunidade que se chama Oxo Rachana. Eu quero muito agradecer a Juliana Almeida, que é de Caxias do Sul e que então gravou esse vídeo para nós com essa receita. Vamos aprender direitinho, mas antes eu também quero falar para vocês que a comunidade Oxo Rachana, ela faz entregas tanto de alimentos orgânicos como de todas essas receitas e de pães, bolos, cucas e brioche de fermentação natural e sem conservantes. Também faz a entrega de hortaliças sem agrotóxicos e de cosméticos e produtos de higiene, de limpeza sem químico. Então, eles fazem aqui na região de Caxias do Sul. Ali vocês vão ver depois no vídeo como contatar por WhatsApp, por telefone, porque eles entregam justamente na porta de sua casa. É feito o pedido, eu sou uma consumidora, então normalmente compro, faço o pedido pelo WhatsApp, faço um Pix, né, tu paga então, e eles nos mandam. E é muito prático e é tudo cuidado assim com máscara, quem faz a entrega. E eles fizeram esse projeto nesse período de pandemia, até porque a proposta alternativa deles precisa de uma sustentação. Vamos conhecer, então, agora a Atma Branca Torres, que vai nos ensinar a fazer ceviche de jaca verde. Oi, meu nome é Atma, eu moro na comunidade Oxo Rachana e eu vim fazer aqui para vocês hoje uma receita de ceviche de jaca verde, que é um dos produtos do nosso catálogo vegano. A gente tem um projeto chamado Pão na Porta, que a gente entrega toda semana pães de fermentação natural, hortaliças sem veneno, cosméticos sem químicos, na cidade, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Caxias, Bento e outras cidades da Serra. O Pão na Porta, ele é um projeto muito importante pra gente, que a gente desenvolveu durante a pandemia.
É um projeto que é a base da nossa sustentabilidade e a gente só vende o que a gente consome. Eu vou pegar um refratário e vou começar com a cebola. Eu gosto de cortar ela em formato Juliette, que é bem fininho. Então, primeiro tira a casca dela. E aí o tomate, para essa quantidade, pode ser um tomate desse tamanho, tá bom? O ideal é tirar as sementes dele, tá? Quanto menorzinho o tomate, melhor. Tá, daí agora a gente vai pegar o pepino japonês. O ideal dele é tirar a casca, porque a casca é bem dura, mesmo sendo japonês. E o legal do pepino é que ele tem essa coisa mais suave, mais leve, né? E a casca também, ela não é muito boa para digestão. O pepino também, quanto mais miudinho, melhor. E o chili, para essa quantidade de ceviche que a gente tá fazendo, é bem pouco, tá? Porque tem um sabor bem forte, bem picante. Daí essas sementes todas você pode tirar fora. Elas também não são muito boas para digestão. E o chili pode ser em fatias bem fininhas. O mais fininho que você conseguir. Que ele dá um charme também. Daí agora vou pegar o coentro. Pode ser... Depende, aí vai a gosto. Se você gosta de um sabor mais forte de coentro, mais suave. Eu, particularmente, gosto bastante do cheiro e do sabor dele. E aí também faz ele bem pequenininho. Agora vamos botar a jaca. Agora vamos espremer o limão. E aí vai muito a gosto. Eu gosto bastante desse sabor mais ácido, assim. E é bom usar uma peneirinha pra não cair semente e caroço. E agora com o limão já tem um caldinho que dá pra gente mexer. A gente pode botar o azeite. Tem um alho também, pode espremer ou moer no pilão, assim, pra ficar bem miudinho, sem os pedaços. Junto com um pouquinho de semente de cominho. Sal, muito importante. Uma pitada e meia. E pimenta do reino. Agora é só misturar. O ceviche, ele normalmente tem um suquinho a mais, né? Então eu acho que precisa colocar um pouco mais de suco de limão. Vou pegar mais um. Agora sim, ele já tá bem mais suculento. E tá pronto
o ideal é deixar essa jaca marinando, né? Com todo esse sabor, com todos esses temperos, marinando na geladeira por umas 2, 3 horas antes de servir. E dá pra comer ela com guacamole, dá pra comer ela com uma torradinha, com nacho, com tortilha, enfim. Ela é um ótimo lanche também, dá pra colocar ela em cima de uma brusqueta. E é isso. Espero que vocês gostem, façam, tentem, experimentem em casa. E para saber um pouco mais do nosso projeto, você pode acessar a nossa página no Instagram, Pão na Porta Artesanal. Lá você pode conhecer um pouco da comunidade, conhecer um pouco dos nossos produtos, pedir o nosso catálogo e experimentar, que na próxima semana a gente pode entregar na tua casa todas essas coisas lindas. Mais uma vez, obrigada pela receita, a Atma e a Juliana. E também agora já aproveito, engato aqui com a Gabriela. Onde a gente encontra, assim, por exemplo, nós falamos da proteína. Os elementos que tradicionalmente a gente diz que tem na carne, os nutrientes que tem na carne e que no fundo também encontram em outros alimentos. Quais seriam? É bem importante a gente ter em mente que essa proteína tem um mito grande em cima da proteína, mas as pessoas perguntam, nossa, mas de onde você tira suas proteínas? E é interessante a gente pensar que os animais, para eles crescerem e ficarem fortes, e para quem consome eles terem a proteína, eles comeram o quê? Né? Eles não comeram carne, eles comeram planta. Vegetais. Então, exatamente. Todos os aminoácidos essenciais, que são os que a gente precisa para formar as estruturas do nosso corpo e formar outros aminoácidos, a gente encontra nas plantas. Isso é muito importante da gente saber. Os animais, o que eles fazem? Eles juntam esses aminoácidos das plantas e aí, né, crescem e aí a pessoa acaba comendo isso, só que isso é de uma muito baixa eficiência energética. 100 calorias que um boi consome de grãos e alimentos, acaba voltando para nós 1 caloria. Então, muita, que nem a gente falou, plantação e tudo mais. Fica concentrado nele. Fica concentrado nele, e ele gasta ambiente, né? Então, é de uma ineficiência muito grande para a gente alimentar a população do planeta. Essa é uma das formas mais ineficientes que existem. Se a gente vai direto na fonte pegar os aminoácidos, é tão eficiente quanto, a gente encontra todos os aminoácidos e a quantidade de proteína que a gente precisa, né? É muito simples. Claro que a gente precisa ter alguns cuidados na alimentação vegetariana, mas, então, assim, um nutriente de atenção, né, é a proteína, tem o ferro também, o cálcio, mas em relação à proteína, a gente encontra o principal grupo alimentar fonte são as leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, né? E se engana quem pensa que os grãos... mas e se todo mundo resolver virar vegetariano, como assim, né? Não vai ter lugar para plantar tanto grão. Só que apenas 16% dos grãos que são plantados, 12 ou 16%, vão para a alimentação humana. O resto vai tudo para o gado, que nos devolve uma ínfima parte disso, né? Então, se a gente for direto na fonte, é muito mais eficaz energeticamente, pensando em calorias, e tem todas as consequências positivas para a nossa saúde, né? Então, as leguminosas, é muito interessante a gente ter isso no almoço, no jantar, uma porção um pouquinho maior. Num primeiro momento, a pessoa que decide tirar a carne do prato, se ela substituir esse pedaço de bife, por exemplo, por uma concha de leguminosa, por talvez uma ervilha... Feijão, lentilha. Outro que também, que não é o milho, mas é canjica. Canjica é fonte de cereal. Cereal, que é que nem o arroz. No lugar do arroz, exatamente. Então, essas combinações são muito interessantes. E o que mais que eu ia dizer é que os benefícios disso tem muitos, porque se a gente for pensar, os animais, eles são... quem consome carne vai ter proteína, ferro, um pouquinho de B12, mas a carne ela não tem fitoquímicos e não tem fibras. O que são fitoquímicos? São substâncias que nos protegem de doenças. Então, a carne tem 0 substâncias que nos protegem de doenças. Os compostos bioativos, os vegetais, qualquer que for, assim, vai ter um pouco de composto bioativo. A carne não tem. Então, por isso, existem um estudo com regiões que as pessoas mais vivem no mundo, que são chamadas as Blue Zones.
nesses locais se estuda, porque, nossa, por que as pessoas vivem 10, 20, 15 anos a mais que nas outras regiões? E aí se percebeu que justamente nessas regiões é quando eles tinham um padrão alimentar mais vegetariano. Lá em Loma Linda, na Califórnia, que é uma dessas Blue Zones, os homens vivem aproximadamente 10 anos a mais. Eles têm um padrão alimentar vegetariano. As mulheres, aproximadamente 6 anos a mais. E está muito relacionado com os hábitos de vida. Estilo de vida, um pouco mais calmo. Tem uma série de fatores, mas a alimentação é vegetariana. Então, são muitos benefícios assim, da retirada da carne e da inclusão de mais vegetais, alimentos que protegem a saúde, nos protegem de câncer, protegem principalmente de câncer de intestino, né? 18% aumenta o risco quando a pessoa consome 50 gramas de embutido ou 100 gramas de carne por dia. Aumenta o risco de câncer intestinal, por exemplo, né? E é um mercado enorme, né, que tem desses atrativos pelos embutidos. E eu quero que você continue com a gente, porque no terceiro bloco eu vou conversar com o José Otávio Carlomagno, que vai falar um pouquinho mais sobre esse universo de consumo que nos oferecem e que é perigoso e que pode ser substituído por um alimento mais saudável. Eu queria falar só uma coisinha, posso falar? Pode. Então, antes da gente Sobre encerrar o segundo... o grão de bico. O grão de bico, ele era usado pelos egípcios, isso aí há 3, 4 mil anos antes de Cristo, e depois pelos gregos e depois pelos romanos, ele era chamado o grão da felicidade. O grão de bico ele é muito rico num aminoácido essencial que se chama triptofano. É muito rico. E o triptofano ele está diretamente ligado na produção da serotonina, que é o que te traz bem-estar. Então, desde a época dos romanos, lá eles tinham uma fórmula de comer 3 vezes grão de bico por semana, você ficava sempre feliz. Bem, sempre feliz e contente. Não tinha depressão. Ótima dica. É interessante isso aí. Como você chamou? É o grão? Grão da felicidade. Até no deserto, lá no Saara, eles chamam de a carne do deserto. Olha só. Muitíssimo proteico. Uma concha dele tem aproximadamente 12 gramas de proteína dele cozido, que é o equivalente ao que a gente encontra em 2 ovos, mais ou menos. Só para a pessoa fazer uma entender o cálculo. Grão de bico, boa dica, então, Carlomagno, valeu a interrupção aqui, Eu não sou vendedor de grão de bico, não, viu? Não. A gente, então, aproveitou a dica e agora sim, fecha o segundo bloco da Roda de Saberes. Fique aí, daqui um pouquinho tem mais. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Roda de Saberes no terceiro bloco, e agora a gente fica com o coração um pouco apertado, porque só tem mais um pouquinho de programa. Hoje nós conversamos sobre veganismo, estão aqui comigo 2 profissionais muito competentes nas suas áreas, mas acima de tudo, são pessoas que administram muito bem sua alimentação e sua consciência em torno do veganismo. Estão com a gente a Gabriela Zago, nutricionista vegana, e o José Otávio Carlomagno, que é engenheiro agrônomo, vegano, escritor, e acabou de dar uma dica, né, no segundo bloco, do grão da felicidade, que é o grão de bico. E a gente agora, então, vai chamar um quadro aqui que tem na Roda de Saberes, que se chama o Anote Aí. Hoje, quem vai nos dar dicas nessa área do veganismo é
uma vegana, mas é também a produtora desse programa, que fez esse programa com muito carinho, produziu, chamou os convidados, que é a Caroline Dallagnol, e é ela que eu chamo aqui para vir conosco. Vem para cá, menina bonita, que agora você assume aqui. Vem. Carol, vou ficar aqui do teu ladinho para ficar curiosa e saber quais são as dicas de documentários que tu trouxe então para nós. Então, obrigada, Vânia. Oi, Gabriela. Oi, Otávio. Oi. Eu fico bem feliz de estar junto aqui nesse programa, porque discutir o veganismo é fundamental mesmo. Eu já estou nessa caminhada há 4 anos, né? E eu me identifiquei muito com a fala do Otávio, que eu também fiz a minha transição não em função, claro, é em função dos animais, mas foi principalmente na questão da saúde. E daí eu acredito que tudo vai se atrelando, né? Porque quando a gente a nossa atitude tem consequência lá no meio ambiente e tem, claro, consequência na questão animal. Mas vamos lá, que eu vou dar as dicas bem rapidinho, gerar umas perguntas e já vou sair para a Vânia voltar aqui para vocês. Gente, eu trouxe 4 documentários e filmes para vocês refletirem sobre o veganismo, porque normalmente a gente vai fazendo a nossa caminhada com muito conhecimento, assistindo vários materiais que já foram produzidos e que ajudam a gente a fazer essas descobertas. Então, eu faço destaque aqui do Dieta dos Gladiadores, que é de 2018, é original do Netflix. Ele vai trazer justamente essa questão do mito da proteína de origem animal. A gente escutou aqui a Gabriela, tanto o Otávio, falando sobre isso, né? Sobre a questão de que não precisa, os atletas, muitas vezes se fala que para ser um atleta de alta performance precisa da proteína animal, e a gente sabe que não. A gente tem o exemplo aí do Lewis Hamilton, que é 7 vezes o campeão mundial do automobilismo, e ele é vegano. E nesse documentário, Dieta dos Gladiadores, eles trazem outros atletas que também fizeram essa caminhada. Mais uma dica, documentário Troque a Faca pelo Garfo, de 2011. Esse foi o documentário que eu assisti e foi aí que eu fiz a transição. Esse documentário estava no Netflix, agora não está mais, mas se você procurar no YouTube, eu acho que consegue encontrar. Esse material vai focar justamente na questão da saúde das pessoas, porque existe uma pesquisa, o documentário mostra uma pesquisa de pessoas que têm as doenças crônicas que a gente vê hoje muito comum, que é a hipertensão e a diabetes, e eles fazem uma pesquisa para mostrar e aplicando uma dieta vegana nessas pessoas e mostra os resultados, e é muito interessante. Mas o documentário é amplo, ele também aborda a questão animal e a questão ambiental. Estou quase lá, gente. Agora eu vou trazer um filme de 2005, filme brasileiro, muito famoso, A Carne é Fraca. Esse filme traz toda a realidade dos confinamentos dos animais, realidades cruéis que, se a gente for verificar, ir até lá, ver como acontece o abate de um animal, ou até mesmo a produção dos ovos, né? Que as galinhas são cortadas a ponta do bico delas, justamente porque elas ficam confinadas ali, e ficam mudando a luz, inclusive, para elas produzirem mais que um ovo por dia, que o normal é produzir um, mas eles regulam a luz e, às vezes, elas produzem muito mais que isso. Então, são realidades cruéis que vale a pena assistir para ver como funciona, né? E, por último, eu trago para vocês uma série foi lançada o ano passado, de 2020, a série é do Greenpeace, são 3 episódios, Você Sabe de Onde Vem a Sua Comida? Esse material ele vai abordar toda a questão do desmatamento, porque quando o Otávio falou ali do desmatamento da Amazônia, existe todo um desmatamento para produzir grãos, e esses grãos são alimentam os animais, como a Gabriela falou, que só 16% alimentam os humanos, o restante é tudo para os animais. E só um dado que esse documentário, essa série traz, que faz a gente refletir que existe 500 milhão de cabeças de gado e 23 bilhões de galinhas. É quase 3 vezes mais que a população mundial. Então, vale a pena a gente questionar, né, de onde vem essa alimentação. E se fala tanto do agronegócio, né, é importante a gente fazer esses questionamentos. Agora, essas são as dicas. Agora, eu faço só 2 questionamentos para vocês. Gostaria que o Otávio falasse, então, um pouco mais sobre essa questão ambiental, né, que quando a gente fala do veganismo, por muito tempo se ficava focada só na questão animal, né, e hoje a gente vê que existe toda uma questão mais ampla nesse sentido. E questionar a Gabriela, eu estava o ano passado gestante, passei toda a minha gestação vegana,
E também o meu bebê hoje tem 8 meses e continua vegano. Então, eu gostaria que falasse um pouco para desmistificar isso, porque existe muito medo nessa questão, a criança não vai crescer, até os médicos, às vezes, existe uma resistência nesse sentido. E só finalizar, Vânia, que eu acho que a alimentação ela está muito associada a uma memória afetiva, é por isso que é tão difícil, às vezes, romper. Às vezes, a questão da sopa de ioline ou até mesmo qualquer outro alimento que tem origem animal, às vezes existe uma memória afetiva. E, de repente, se você cresce sem essas memórias, eu acho que fica mais fácil, né? Gente, muito obrigada. Vânia, pode assumir aqui. Imagina, eu que agradeço muito sua presença, Carol. Foi uma honra para nós, assim, ter, então, uma produtora vegana aqui, uma repórter que conhece bem essa área. Então, vamos às respostas. Carlos Magno, pode nos dizer falar um pouquinho mais sobre esse impacto que a gente já estava falando, né? Se desmata a Amazônia, mas não só a Amazônia, várias regiões do nosso país para a produção. Eles estão indo para a África também. É que, na realidade, eu tenho muitos dados, sabe? Mas o programa é um pouco curto, poderia ficar uns 3 dias falando. Eu vou dar um dado, assim, que é fundamental. Para 1 quilo de carne bovina, gasta-se de 15 a 20 mil litros d'água. 1 quilo, isso aí em todo o processo da produção. Desde lavagem de caminhões, de maquinário, tudo. Toda a logística. Toda a logística. Para 1 quilo de feijão, 2 mil litros d'água. O arroz, que gasta bastante água, a gente vê aí no sul do estado, né, que é inundado e tal, é de 4 a 5 mil litros, é o que mais gasta água. Então, a produção vegetal, assim, de plantas, gasta muito menos água do que produção animal. Frango... Repete o do gado... Bovino? Isso. O gado bovino de 15 a 20 mil litros, porque depende se é um gado criado a campo ou se é de confinamento. Se for de confinamento, gasta mais porque tem que lavar mais coisas. O frango e o porco de 10 a 12 mil litros d'água por quilo de carne. Agora, eu queria dizer também umas outras coisas, é muito extenso o assunto, e eu vou tentar focar algumas coisas. Outra coisa é a questão evolucionária nossa, né, como ser humano, quando que se começou a matar boi para comer? Porque existe 3 espécies de humanos, o nosso, o Homo sapiens, o Neandertal e o Denisova. Então, esses 3 aí depois se misturaram e hoje nós temos entre 6% e 7% dos genes do Homo sapiens só. O resto é do Neandertal e do Denisova. O Neandertal que vivia na Europa, ele matava pouco animal porque ele usava uma lança curta, então ele tinha que chegar perto do animal para espetar ele, o animal grande. Aí quando vieram da Ásia, os sapiens e o Denisova, esses aí eram mais espertos, então eles tinham uma lança comprida que eles atiravam nos animais. Aí o homem passou a comer mais carne, mas isso daí é mais ou menos de 100 a 150 mil anos. O ser humano já estava formado, comendo inseto, comendo passarinho que encontrava no ninho. Ele não matava grandes animais. A partir daí, sim. E a agricultura é muito nova. A agricultura começou há uns 12 mil anos. E é provado que quem descobriu a agricultura foi a mulher. Porque os homens saíam para caçar e a mulher começou a observar que botavam uma semente na terra, nascia, e daí que se criou a agricultura. Agora, eu quero falar mais umas coisas, que a gente fala vegano e tal, você mata aranha, barata? Não, não mato. Rato? Não. Eu tenho fórmula para tudo isso. O que vai fazer com aranha, com mosquito, com pernilongo, que é muito ruim ter em casa. Na minha casa, uma época, estava muito cheia de aranha. Então, existe até na internet, tem. O que faz com rato, com aranha, com cobra, com bicho peçonhento? Eu não mato. E tem fórmula para isso, para não matar, para espantar, fazer repelentes. E outra coisa que eu queria dizer sobre é que eu escrevi uns artigos para a ANDA, que é a Associação Nacional de Direito Animal, faz muito tempo. E um deles se chama Os Bichos Sempre Pagam o Pato. Isso aí eu escrevi esse artigo em função
eu estava passando lá na praça, no centro, e estava tendo uma feira do peixe. Aí tinha uma senhora com 2 crianças, assim, uns 4 anos, 3 anos, 4. Aí o camarada pegou lá de um tanque ali, pegou uma carpa enorme, sabe? E ele pegou aquela carpa, foi matar a carpa. Ele pegou um martelo e começou a martelar a cabeça da carpa. E a carpa pulando e ele dando martelada. As crianças, elas entraram em parafuso, começaram a chorar, a berrar, a gritar. Eu fiquei me perguntando, será que quando uma onça leva uma capivara lá para o filho dela, a capivara morta ou morrendo, o filhote da onça vai ficar chorando? Não. Por quê? Porque ele enxerga aquilo como comida. Por que aquela criança chorou quando mataram O peixe. o peixe? Porque ela não está com a mente poluída, entendeu? E então ela achou aquilo realmente um absurdo. Eu só quero dar umas dicas de por que a gente não, como a gente não desenvolveu comer carne durante a nossa formação, ao longo de 6 milhões de anos, nós temos umas características que só vegetariano tem. Por exemplo, um animal carnívoro, o intestino dele tem o tamanho assim da boca até o reto. Ou até quase uma vez e meia esse tamanho das costas. O nosso é 8 vezes maior. Por que ele tem aquele tubo, o carnívoro tem aquele tubo reto? Porque a carne é muito tóxica e deixa muitos resíduos tóxicos. Então, quanto mais rápido ela sair, melhor. E os vegetais, para eles serem bem absorvidos, eles levam mais tempo, por isso que tem um intestino bem longo. O nosso intestino delgado tem 8 metros em média, é muito longo. A carne aí dentro vai dar problema. Outra coisa é a nossa dentição, se você pegar um cachorro, e o cachorro nem todos são carnívoros estritamente, alguns comem. Bom, eu tenho um cachorro em casa, ela come banana, come tudo que eu dou para ela, ela come. Então, os dentes aqui do fundo, eles não são dentes do formato do nosso molar. Eles são dentes assim, pontiagudos e serrilhados, que é para rasgar a carne. O nosso é para quebrar grão. Outra característica que nós temos é a mandíbula. A nossa mandíbula mexe para o lado. O carnívoro não mexe, o cachorro só faz isso, o gato só faz isso. Ou seja, nós nascemos para sermos vegetarianos. Exatamente. E esses dentes aqui, para quebrar castanha até, pequena, né? Mas a nossa mandíbula mexe para cá e para cá. Quem que tem isso? Pode olhar um boi comendo, como é que ele masca, ele faz assim, a mandíbula dele se mexe. Olha Aqui, só, as características específicas. É isso mesmo, Gabi, olha, toda nosso organismo ele é propenso, né? para... É por isso que os benefícios, a gente tem mais benefícios com uma alimentação vegetariana do que com uma alimentação tradicional, contendo carnes, né? Mas e algumas pessoas podem pensar, é difícil, mas eu gosto muito de carne e tudo mais. Tem algumas iniciativas, como é uma iniciativa da Sociedade Vegetariana Brasileira, que convida as pessoas para experimentarem novos sabores, porque a alimentação vegetariana é isso, muito mais do que restrição. A gente amplia muito o nosso leque de possibilidades. A gente descobre um monte de comidas que a gente nem sabia que conhecia, tipo a jaca verde, o ceviche, né? Com a jaca. O ceviche a minha filha então... mais velha, ela é chefe de cozinha. E nós temos lá em casa um monte de livros, assim, tem assim, livro de doce vegano para festa, mas aquilo tem todos os doces que você conhece, negrinho, aquele olho de sogra, tudo vegano, não vai leite, não vai nada que seja de origem animal. Olha e é igualzinho, e uma delícia. Diz que é vegano, né? E aí, então... E para criança também. E aí aproveito para fazer o gancho, Gabi, da pergunta da Carol. E o veganismo tem idade de início? Não, a pessoa pode ser vegetariana gestante, o bebezinho, quando começa a introdução alimentar, depois do aleitamento materno. O que importa, como a gente conversou antes, é a pessoa ter todos os aminoácidos que ela precisa. O Conselho Regional de Nutrição, a Agência Dietética Americana, que são órgãos que ditam as nossas diretrizes, eles já disseram que, então, a alimentação vegetariana
quando bem planejada, como todas as dietas tem que ser, né? Ela é segura do ponto de vista nutricional para todas as fases da vida. Atleta, né? Porque seria estranho uma alimentação que previne tantas doenças causar algum tipo de deficiência nutricional. E, de fato, não acontece, a menos que a pessoa coma muito mal, né? Coma alimentos, restrinja muito a alimentação, coma alimentos inadequados, mas isso acontece com a pessoa que come carne também. Ela pode ter uma anemia, pode ter, né? Então, a incidência de anemia, por exemplo, que as pessoas têm ideia que o vegetariano, vai faltar ferro porque não come carne. A incidência de anemia em vegetarianos, crianças vegetarianas, crianças não vegetarianas, é a mesma. Tem uma porcentagemzinha lá que tem anemia e vegetarianos não têm maior risco de ter nenhum tipo de doença, assim, né? Gabriela, mas mesmo com esse avanço, né, 14 milhões hoje de brasileiros vegetarianos, ainda a gente também está no topo do consumo de carne. O Brasil está entre os 10 países que mais consomem carne. Então, é um grande desafio para quem é da área. É um desafio. Claro que aqui, gente, só para lembrar que a gente está encerrando mesmo o programa, aqui a nossa ideia do Roda de Saberes é falar sobre. Nós não estamos aqui para persuadir as pessoas a nada. Exato. Acho que as pessoas, como a Gabriela falou lá no início do programa, têm escolhas a fazer. E o propósito é esse, é discutir, é explicar o que é o veganismo e outras também filosofias. Só que realmente, né, quem é da área sabe o grande desafio que Exatamente. é, né, essa luta para mostrar que, então, os nutrientes estão aí nos vegetais e podem muito bem, assim, substituir a carne. Exato, e a gente pode começar aos poucos, por exemplo, então tem essa iniciativa que é a Segunda-feira Sem Carne, que ela convida as pessoas a retirarem do prato os alimentos de origem animal um dia por semana, e os impactos dessa retirada são muito grandes. Eu tenho aqui, é mais ou menos isso, só porque realmente eles são impactantes. Então, retirar ali os alimentos de origem animal um dia da semana, a gente consegue economizar 3.400 litros de água. Tu sabe quantos banhos isso equivale? Em um dia sem alimentos de origem animal, 26 banhos. É o que uma pessoa toma num mês, praticamente, né? Então, tirando a carne um dia ali da semana. A gente também economiza gás Casa carbono. com que o Carlo Magno trouxe, né, na produção Exato. bovina. Economiza 14 quilos de gás carbônico, que equivale a 100 quilômetros rodados num carro comum. A gente economiza 24 metros quadrados de terra, 7 quilos de grãos, principalmente da soja, que iria para se transformar naqueles alimentos de origem animal, que acaba sendo poupado também, né? Principalmente para a ração que seria utilizado. Então, um diazinho, né? Imagina quem consegue ampliar mais ainda, são impactos muito grandes, né? E geralmente a pessoa... a dificuldade é nos primeiros dias, a pessoa vai sentindo os benefícios, e isso é muito particular de cada um. Então, a pessoa se experimente, um dia já faz a diferença. Se ela sentir que faz bem para ela, pode ampliar ou não, né? Se todo mundo fizer um dia assim, sem esses alimentos de origem animal, a gente já consegue ter uma redução de danos bem importante. Essa semana eu vi, aí estavam falando do Lewis Hamilton, né? Um cara que ganhou o campeonato mundial de triatleta, ele é vegano, né? Nem sei quem é. E aquele russo, que é o cara mais forte do mundo, que ele arrasta uma Patrick carreta. Bobemian, né? Eu não sei o nome dele. Ele é vegano. Eu não sabia, eu vi essa semana também. O cara é vegano. A força não está na carne. Não tá. Eu falo porque eu nunca parei de atividade física, sabe? Eu ando de bicicleta quase todo dia e são alguns quilômetros, né, que eu ando. E eu não sinto falta de nada. Fica aí, então, olha, o desafio, começar, né, com um dia. E eu acho, assim, que a própria experiência da Gabriela e do José Otávio, elas também são exemplos aqui para quem está ali pensando em deixar a carne de lado e seguir nos vegetais. Se alguém quiser conversar comigo, eu estou disponível. Olha ali, ó. Então... Quem precisar de apoio nutricional também. Isso. Olha bom porque a gente está aí para compartilhar as ideias e os conhecimentos. E interessante que eu já falei, né? Além disso, de serem veganos, são profissionais, um da área da engenharia agrônoma, na parte agrônoma, e a Gabriela da parte da nutrição.
Gente, quero muito agradecer a presença, então, do José Otávio Carlo Magno, vegano, escritor, músico, engenheiro agrônomo, e também da Gabriela Zago, nutricionista vegana, que vieram trazer muita informação para nós. A gente está cheio de dados na cabeça. E para você que está em casa, eu quero agradecer a companhia. Pode também dar dica de pauta aqui para o programa, manda para o imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou dá uma ligadinha para mim, 3066-3979, fala comigo, com a Vânia. Obrigada pela companhia. Eu lembro que a Roda de Saberes é um programa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Você siga conosco na programação da TV Câmara e até o próximo Roda de Saberes.